Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. Hoje é um sábado abençoado. Estamos aqui presentes, né? José, Simone, Elias, eu que sou a produtora aqui, a Lili Oliveira, e é um prazer estar aqui com vocês. Gente, a lição de hoje fala sobre a prisão de Satanás no abismo. É um tema muito interessante. E antes de começar esse estudo, eu gostaria de pedir que a Simone, por favor, fizesse uma oração. Oremos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por mais um sábado, por mais uma live, Senhor Deus, onde iremos estudar mais da Tua palavra, Senhor Deus. Amém. Capacite-nos, bom Pai, que o Teu Santo Espírito seja o nosso instrutor e também abençoe e abra os corações de quem irá ouvir, Senhor Deus. Que possa Amém. entender e também colocar em prática o que o Senhor sempre pede para nós. Nós Amém. agradecemos porque a Lília, graças a Deus, está bem, está conosco. Amém. Também agradecemos pela mãe dela, a tia Miriam, está melhor, mas pedimos que quem estiver ouvindo continue orando por ela, para que ela se Amém. restabeleça por completo. Amém. Fique conosco, perdoe os nossos pecados. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, logo Satanás chegou nesse mundo aqui, ele começou a espalhar ruindades. Logo no Jardim do Éden, ele pegou a fruta que era do conhecimento, né, do bem e do mal, que não era para comer porque ia trazer morte, e aí fez aquela tentação que trouxe ruína e tristeza. O casal até ali feliz começou a brigar, se percebeu nu, sentimentos ruins, tristeza, afastamento de Deus. De lá para cá, só coisa ruim. Enquanto o inimigo estiver solto, a gente não tem paz, não pode ter esperança de desfrutar uma vida plena. E o mundo hoje está lotado, está cheio de armadilhas, está cheio de minas, está cheio de locais e pessoas que estão incentivadas pelo mal ali para causar problemas, tá? E o estudo do Apocalipse vai falar que Satanás vai ser preso antes de ser destruído. É o estudo dessa semana, esse estudo que a gente vai fazer aqui agora. O que o Apocalipse diz sobre a prisão de Satanás antes dele ser destruído. Atualmente ele está solto aí, mas já com a sentença de morte expedida pelo Rei do Universo. E sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está muito irado, não é, perseguindo o povo de Deus e, de uma forma geral, lançando todo o mundo numa destruição, no abismo. E quando as coisas dele, ele incentiva as coisas erradas, ele fala, faz, 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 faz. E depois ele se afasta e você colhe as consequências ruins sozinho. Então ele joga as pessoas do povo, ele cria situações ruins, ele separa os grandes amigos, ele destrói tudo e a natureza, ele está atacando a natureza, tanto direta quanto indiretamente. E só a humanidade só terá paz quando esse grande inimigo for destruído. Então, prepare aí sua Bíblia, papel e caneta, preste muita atenção no que for falado. Nós vamos ver o que a Bíblia revela sobre essa situação aí desse grande criminoso. Muito bom. E o estudo, vamos ver agora sobre os 1000 anos entre as ressurreições. E a primeira pergunta, eu vou me dirigir ao Elias. Elias, quais são as duas ressurreições sobre as quais o nosso Senhor Jesus Cristo falou quando esteve na terra? Jesus nos diz sobre essas duas ressurreições. E a Bíblia ela relata claramente para nós. Para vermos aonde está escrito, Lília, lê para nós em São João 5, 28 e 29 para Sim. nós vermos a respeito dessas duas ressurreições. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E aqui nós vimos sobre essas duas ressurreições. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui a este mundo, ele veio preparar o mundo e para morrer para a nossa salvação.
Porque quando Deus fez, como o José disse lá no princípio, quando Deus criou o primeiro casal, criou perfeito, mas o inimigo astuto, né, foi lá e tentou, e eles acabaram caindo, e por causa deles, nós já nascemos em pecado. E Jesus Cristo veio e morreu por nós para a remissão dos nossos pecados. Por isso, nós temos que crer e confiar naquilo que ele falou para nós. E ele disse muito claro, né, que nós deveríamos andar no caminho perfeito que ele deixou para nós. Estar buscando a ele a cada dia, em oração, lendo a palavra de Deus, para que a nossa fé permaneça intacta com ele. Se nós permanecermos firmes quando ele estiver voltando, nós teremos essa primeira ressurreição, a vida eterna. Mas aquele que não quer nada com Cristo, né, acha que pode viver à vontade, sem fazer, acha que ele é o próprio Deus, que Deus para ele, muitas vezes, pessoas falam, Deus não faz nada para mim, age dessas maneiras. E se ele não se converter, aqui vem falando sobre a segunda ressurreição. Aqui vem falando sobre o juízo, a condenação eterna. Então, nós temos que aproveitar a oportunidade que temos. Hoje eu tenho essa oportunidade. Você que está ouvindo essa live ou que vai ouvir um dia, busque a Jesus. Esteja com ele cada dia, porque hoje nós temos a oportunidade de termos a nossa salvação, porque amanhã ela pode ser muito tarde. Interessante que as escrituras não falam de reencarnação, elas Verdade. falam de ressurreição de entre os mortos, tá? Não fala também de almas, espíritos, etc. Apesar que a palavra está na Bíblia, né? Alma, espírito, não é o mesmo contexto que as pessoas pensam, né? Um fantasminha invisível que pensa, que fala, que vai, que volta, né? O que a Bíblia fala é de ressurreição de entre os mortos, você voltar com o corpo. E está muito claro, né? Tem gente que apronta na vida, faz tudo de errado e na hora que chega as consequências, alguns chegam até a se suicidar para não ter que pagar pelos seus crimes do ponto de vista humano. A gente sabe que Hitler, por exemplo, fez atrocidades na Segunda Guerra, matando milhões de pessoas em câmeras de gás, extermínio, tudo mais, tudo coisa ruim. E no final da guerra, daqueles absurdos, ele pega e vai e se mata. Então, a pessoa pensa que ele vai escapar do juízo, mas não. Vai ter ressurreição dos justos e de injustos. Deus vai falar assim: volta para cá. Agora a gente vai acertar o que teve de errado. E as coisas vão ser equilibradas, né? Deus vai julgar e pôr tudo para ser como é. E quem fez coisa errada vai pagar. E quem confiou em Deus vai ser salvo. Então, por isso que fala ressurreição da vida e ressurreição do juízo, né? Duas ressurreições. Muito bom. Simone, que período começará na ressurreição dos fiéis? Vamos ver, né? Vou pedir a você, Lília, que leia Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, neste versículo, nós podemos ver bem claro que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, não na segunda. E aqui diz também, bem claro neste versículo, que os justos voltarão à vida. Os justos ressuscitarão primeiro e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, o período que começa a ressurreição dos fiéis começa com o milênio, os 1000 anos lá nos céus. Que bênção, né? Ótimo. Muito obrigada, Simone. E, José, quando que ocorrerá a primeira ressurreição, isto é, a dos justos mortos? Então, gente, quando ocorrerá a primeira ressurreição? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Segura um pouquinho aí. Pessoal, tem um colega nosso aqui na
assistindo a live, que ele perguntou assim: irmãos, vocês acreditam em pré-existência? Amigo João Paulo, eu não sei exatamente o que você fala em pré-existência, mas a gente não acredita em pré-existência, não, tá? A gente acredita que Deus fez um boneco de barro e soprou nele o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. E depois Deus deu um sono e tirou uma costela dele e fez Eva, trouxe para ele. Depois Deus disse assim, ó, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, façam sexo e tenham filhos. E aí começamos a ter filhos, e a gente vai, dura um tempo, tá? E depois a vida termina. E a ressurreição vão ter corpos. Então, a ideia é que quando Deus falar das alturas, né? O arcanjo lá tocar a trombeta e os mortos em Cristo vão ressuscitar, que é o que a gente vai ler aqui agora. Então, vão voltar à existência. E depois também os ímpios para receberem o juízo, como a gente viu aqui, as duas ressurreições. Ah, mas tem algum caso de pré-existência? A gente conhece um caso, que é o caso de Jesus Cristo, que ele existia antes da encarnação. Tá? Todos nós nascemos e é aquilo mesmo. Agora, Jesus Cristo não. Existia alguém lá no céu que desapareceu de lá e nasceu como criança aqui. Tá? Então, espero ter respondido essa sua questão aí por enquanto. Muito bem. Então, continuando a terceira, José. Quando que ocorrerá a primeira ressurreição, isto é, a dos justos mortos? Gente, puder ler, Lília? Tá. Primeiro Tessalonicenses 4:16. Sim. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui nesse texto é respondida a pergunta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira ressurreição, ela ocorrerá por ocasião da volta de Jesus Cristo, quando ele vier em glória e majestade, com os anjos, assentado à direita de Deus. Então, ali, ele vai falar uma palavra e os mortos vão ressuscitar. E os que tiverem vivos vão ser transformados. E os anjos vão arrebatar essas pessoas e as levar para o encontro do Senhor nos ares. Tá? Então, a ressurreição, a primeira ressurreição, a ressurreição dos santos, ocorrerá por ocasião da segunda volta de Cristo. Essa que a gente espera para logo mais. Muito bom. E Elias, quantos anos depois da primeira ressurreição ressuscitarão os outros mortos? Aqui vem falando, porque os vivos, né, os justos já estarão com Cristo ali os 1000 anos, né, que vem, estudamos ali, a Simone leu ali, depois o José falou também da ressurreição, ali sobre a ressurreição dos justos, os 1000 anos. Aí, depois de quanto tempo, né, eles vão ser ressuscitados? Vamos ver o que a Apocalipse 20, verso 5 diz para nós, lê para nós, Apocalipse 5, 20, verso 5. Sim. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, a própria Bíblia já nos responde, né, claramente aqui sobre essas ressurreições, de quanto tempo, né? Aqui nós vimos que o restante dos mortos, aqui falando os ímpios, né, eles não reviveram até que se completasse os 1000 anos. E o interessante aqui é que esses 1000 anos com Cristo na nova terra, lá, é o julgamento, né? Depois do julgamento que, quando descer a nova cidade, que o restante eles vão ressuscitar. Isso aí seria os ímpios ali, né? Aonde Satanás vai instigar o povo, dizendo que ele que o ressuscitou, que ele tem o poder, ele vai chegar e falar para ele, aqui, ó, nós somos muitos, muitos, e aquele é um povo pequeno, vamos invadir, vamos destruir. E é onde que Deus, né, vem falando ali, a própria que falou que sobre o fogo, né, que vai ter um estudo que vai falar claramente sobre o enxofre, o fogo, que é para Satanás e ali os seus seguidores. Muito bom. Temos mais algumas questões no chat sobre que o João Paulo está perguntando. Você gostaria de responder, José Alberto?
Então, ele fala aqui, né, sobre a questão dos anjos, né? A terça parte dos anjos que caíram e menciona Daniel capítulo 12. Os primeiros versículos do capítulo 12 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então está falando que vai haver um tempo de angústia e tribulação muito forte, como nunca houve. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Né? No tempo dessa grande tribulação será salvo o teu povo. Então, o povo vai passar pela tribulação. Né? Aqui já derruba aquele pré-tribulacionismo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, já no livro de Daniel, tá? A revelação do anjo aqui já fala muito claramente que vai haver ressurreição. Tá? Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, realmente, o que fala no livro de Apocalipse, o que Jesus Cristo fala nos evangelhos, também é confirmado pelo profeta Daniel e por outros profetas. Realmente, a ressurreição vai acontecer. Primeiro a ressurreição dos justos e depois a ressurreição dos ímpios. Isso. Muito bom. E Simone, onde estarão os fiéis e os que farão durante o milênio? Vou repetir. Onde estarão os fiéis e o que farão durante o milênio? Então vamos ver? Leia para mim, Lília, Apocalipse 20, verso 4, depois 1 Coríntios 6, 2 e 3. É Apocalipse 20, verso 4. Sim. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o próximo texto, você falou, é 1 Coríntios, 1 né? Coríntios 6, 2 e 3. 2 e 3. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? É esse texto mesmo? Não, é 2 Coríntios 6, 2 e 3. Primeiro. 1 Coríntios. Ok. Desculpa, eu entendi errado. É Ok, 1 Coríntios 6, versos 2 e 3, certo? é isso. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Pois é. Então, os fiéis estarão. Onde estarão, né? Os fiéis estarão nos céus durante esses 1000 anos. Nos céus, lá em cima, com Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo, com o nosso fortalecedor, mantenedor Espírito Santo, com os anjos que estão lá, né? Ficaram a 7ª parte. E aqui vem dizendo bem claro que Jesus foi para os céus preparar lugar para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem, para aqueles que fazem a vontade dele, pois a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável para nós. Aqueles que lutam contra o pecado. Nós não somos santos, quem dera sermos chamados de santos. Nós não somos santos. Nós somos pessoas que lutamos desesperadamente contra o pecado, contra os ardis de Satanás. Enquanto estivermos nessa terra, não é dado a nós a autoridade de julgar ninguém.
Eu não posso julgar ninguém. A Bíblia minha é bem clara. Com a medida que eu julgar a Lília, com a mesma medida, Deus me julgará. Então, eu não posso julgar ninguém. Olhe, somos pecadores e muitas vezes somos os maiores juízes de Deus. Deus não quer juízes aqui. Porém, a Bíblia é bem clara e esse texto também, que após subirmos, estarmos nos céus, termos nos encontrado com Deus, termos agradecido o nosso Salvador, recebido a nossa coroa, o nosso novo nome, nossas vestes brancas, o corpo já estará incorruptível e imortal. Nós iremos assentar em uma tribuna. E diz que lá os santos irão julgar. Este julgamento não é explícito, não é, desculpa, explicado se nós, os santos, os salvos, iremos estar fazendo julgamento ou iremos estar observando. Provavelmente haverão perguntas, os santos farão por que fulano não está aqui? Por que o meu querido fulano não está aqui? Por que aquela pessoa da igreja que era tão crente, o baluarte de oração não está aqui? Espera aí, Senhor. Aquela ali, aquele ali, misericórdia, ele está aqui. Então, será o julgamento e será onde nós iremos entender o porquê nós conseguimos chegar lá também. Por que que os nossos vizinhos foram? Por que que os nossos amigos não foram? Porque quem nós achávamos que não iria estar, está, e quem achávamos que estaria, não está. Então, será o grande julgamento. E diz, bem claro, que os santos estarão julgando. E diz também que neste julgamento serão julgados os anjos de Satanás. E a ele também. Ali, a sentença dele já é clara. Na morte de Jesus na cruz, ele já foi sentenciado com a morte no lago de fogo e enxofre. E neste julgamento será o final, as últimas vezes que o nome dele será falado, o nome dos anjos, o nome daqueles que se perderão. Eu quero estar na primeira ressurreição, para a honra e glória de Deus. Amém. Nós queremos. Você aí do outro lado, também. Vamos fazer parte. Vamos fazer o que Deus pede que façamos. Lutar contra os pecados, contra os ardis de Satanás. Muito obrigada, prima. Queria fazer um comentário aqui desse texto que a gente leu, né, Sim. para chamar atenção para alguns pontos, que são o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, Deus vai conceder que pessoas se assentem sobre tronos para poder julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta nem a sua imagem. Então, gente, vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. A compreensão desse texto não é a compreensão grega, ou seja, o apóstolo João viu fantasmas, viu espíritos incorpóreos, ele viu pessoas numa forma translúcida. Eu não sei nem explicar aqui, entendeu? Porque as pessoas tratam alma e espírito como se fosse assim, um ser que não tem carne, não tem osso, atravessa a parede, um negócio assim, sabe? O conceito bíblico disso daqui é o seguinte: almas dos decapitados, isso aqui é o seguinte: vi pessoas que tinham sido mártires. Tá? Alma, do ponto de vista bíblico, são pessoas, né? Tantas almas saíram do Egito, 70 almas saíram de tal local. Deus, né, soprou nas narinas o fôlego de vida e o ser humano passou a ser alma vivente. Então, a ideia aqui é que ele viu pessoas que tinham sido mártires, bem como por causa da palavra de Deus. Também não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Esse aqui é um resgate imediato da segunda parte de Apocalipse 13, dando a entender de que vai ter martírio agora no final dos tempos. Tá? E não receberam a marca nem na fronte e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos.
Ou seja, essas pessoas que foram fiéis, tanto em momentos de perseguição, que sofreram o martírio, e agora no final dos tempos, essas pessoas que foram julgadas por Satanás e condenadas nesses tribunais corruptos, é eles que vão estar julgando no futuro, acompanhando aí, né, esse julgamento aí, é eles que vão estar julgando, e quem vai conceder autoridade para eles é Deus. Então tem muita coisa errada que vai ser tudo corrigido, pessoal. Tá? O governo futuro não é desse pessoal que está aí hoje mandando e desmandando no mundo, não. O governo futuro é um governo de Jesus Cristo que ele vai reinar compartilhando com os salvos. Obrigada. Vocês, professores, fiquem ligados também no chat, que estão fazendo umas perguntas que eu vou fazer no final do estudo, tá bom? Para vocês, quem puder responder, só para manter a sequência aqui do estudo, e aí depois vocês respondem. Beleza. José, sendo que os fiéis irão ao céu e os ímpios morrerão, Satanás não terá a quem tentar na terra. E fará essa cadeia de circunstâncias com o diabo? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até versículo 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Isso. Então a imagem, gente, é de um anjo muito poderoso com as correntes, vem, amarra Satanás, né? E mantém ele preso e amarrado. Essa que é a visão. Tá? E o que a gente viu? Que quando Jesus Cristo voltar, ele vai levar os santos com ele. E vai ferir o iníquo e os ímpios com o sopro de sua boca. A gente não lê esse texto, mas tem aí na palavra. Que por ocasião da vinda, Cristo vai exercer o juízo de destruição. E por ocasião da volta depois do milênio, vai haver a ressurreição dos ímpios. Né? Então, nesse meio tempo, Satanás ele vai ficar amarrado e não vai tentar ninguém. Tá? Olha lá, ó, pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Agora, Satanás vai ficar preso e não vai enganar as nações, é porque não vai ter ninguém aqui nesse planeta. Esse planeta vai ficar vazio, desolado. Tá? A palavra abismo aqui, tá, traz à nossa mente uma referência direta ao Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, aquele início lá. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava sobre a face do abismo. Então, Satanás ele vai ficar preso na terra. Tá? Lembrando que vai ter um grande terremoto na sexta praga, tá? Vão cair as cidades das nações, e que quando Jesus Cristo voltar, as nações vão se lamentar perante ele, escondei-nos da face daquele que vem sobre as nuvens, tudo a semana passada, e Deus vai ferir e destruir os ímpios. Tá? E vai levar os santos. Então Satanás vai ficar aqui 1000 anos nesse planeta aqui, trancado. Tá? Por que trancado, gente? Porque como um ser angelical, ele podia viajar aí sem fronteiras pelos planetas afora aí. Tá? Quem estuda um pouquinho aí de astronomia sabe que o que tem para fora é infinito. Nenhum desses telescópios Hubble da vida, nenhum astrônomo chegou e falou assim: nós filmamos as bordas do universo. Está lá. Aquele ali é o último planeta, a última constelação, aquilo ali. Ninguém sabe quando é o fim. Ele vagava por isso daí. Mas agora não, está circunscrito ao planeta Terra. E vai ser destruído depois do milênio. Muito obrigada. Então, a gente estava ouvindo sobre o que ocorrerá durante o milênio. E agora a gente vai entrar numa outra parte, que é como terminará o milênio. Então, Elias, o que ocorrerá com a cidade santa de Deus ao terminar o milênio? Então, nós vimos aí, né, no estudo, né, sobre as duas ressurreições, sobre o milênio, né, sobre os ímpios, e agora vai falar agora sobre a cidade santa, né? Então, nós vamos ver aqui como isso vai acontecer.
Lili, lê para nós Apocalipse 21, verso 2. Uhum. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, aqui nós vemos, né, a própria Bíblia falando aqui que a cidade santa, que ela vinha descendo, né, que ela descerá do céu, e aquilo que nós vimos, os ímpios estarão mortos. Mas quando essa cidade estiver descendo, aí depois os ímpios serão ressuscitados. Aí eles vão ver aquele lugar lá e aonde que Satanás vai falar que foi ele que ressuscitou ali os ímpios para tentar destruir essa cidade santa. Né? Como eu disse, tem vários estudos pela frente ainda, e aqueles que estão ouvindo e um dia vão ouvir, né? Fiquem atentos nos estudos, que esse estudo é muito bom. Quando começamos a estudar, né, nós vemos aqui os princípios, o que Jesus tem preparado para cada um de nós. E essa cidade santa é para aqueles que se prepararam, né, aceitaram aqui os mandamentos de Jesus e cumpriram as suas leis, andaram nos caminhos, fizeram aquilo que Jesus pediu que fizesse, para estar nessa cidade santa. Então nós temos que fazer por onde merecer esse lugar, porque Jesus, quando ele esteve aqui neste mundo, e ali com os discípulos, ele disse que ele voltaria para o Pai para preparar um lugar. E quando ele subiu, ele falou assim: ó, fique tranquilo que vocês não vão estar, não, vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar só, porque eu vou enviar para vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo sobre nós. Hoje nós compreendemos, entendemos, porque nós pedimos sabedorias ao Espírito Santo para que ele nos capacite e abra nossa mente para compreendermos essa mensagem maravilhosa. E este lugar, quando Jesus falou que ia preparar, é esse lugar, a nova cidade, a cidade santa, né? E aí ela será, né, novamente descida, ela descerá do céu, né? Ali no monte lá, onde que ela será situada novamente. Então nós vemos que Satanás, ele sabe que o seu fim está próximo, ele sabe que a derrota, que ele não tem mais chance, para ele não tem mais jeito, mas ele vai tentar de tudo para tentar aqueles que estão tentando se preparar para andar com Cristo, tentar para derrubar e que ele enfraqueça e deixe Jesus Cristo de lado. Mas, meus queridos, vocês estão ouvindo ou que vão ouvir essa live, perseguições haverão, tribulações teremos, dificuldades estamos passando diariamente. Mas Jesus diz: tenha bom ânimo, filho, porque eu estou com vocês. Jesus nunca prometeu que nesse mundo aqui ia ser coisas boas, assim, né? Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E é um questionamento que muitas vezes a gente se faz. Por que Deus, que é um Deus bom, permite que o mal aconteça? Se ele é onipresente, onisciente, onipotente, como o Jonas escreveu aqui no chat. São perguntas, Jonas, que muitas vezes a gente não tem como te responder. Porque tem coisas que para a gente é revelado, mas tem coisas que não foi revelado na palavra de Deus. Então, se vocês puderem ajudar na resposta. Então, essa questão, né, é o seguinte: pensa como foi que aconteceu. Deus colocou lá uma árvore da ciência do bem e do mal e colocou milhares de árvores diferentes, então estavam livres, né? Essa possibilidade de fazer uma coisa contrária à vontade de Deus é dentro do escopo da liberdade. Porque senão a gente seria como um robô. Você só vai fazer isso, nunca vai fazer aquilo. Então, o que acontece? Você estaria limitado. Você só vai fazer o que Deus quer. Pronto. Então, você vai fazer assim, mover, nunca vai fazer nada de errado. Mas quando Deus criou, ele criou a humanidade, os anjos, com a possibilidade de fazer coisas que ele não gostaria. Então, ele advertiu, falou: olha, não faça isso, porque no dia que você fizer, vai morrer. As coisas não vão ficar boas. Então, existia a possibilidade de fazer o que Deus queria e existia a possibilidade de não fazer o que Deus queria. Então, Deus escolheu criar seres livres com o escopo, a possibilidade de fazer coisas contrárias. E o que foi que aconteceu? Tanto os anjos caídos, né, que escolheram se revoltar contra Deus,
e também a humanidade escolheu desobedecer a Deus. Então não foi uma coisa assim que, tipo, fosse totalmente assim ignorante, entendeu? Eu vou falar um negócio para você, Jonas. Mas essa pessoa aqui, ó, eu estava sentado numa mesa e a minha mãe falou assim para mim: ó, essa bandeja eu tirei do forno. Ela tinha feito uma lasanha, num pirex de vidro. Ela falou assim: não taca a mão aí, porque isso aí tá pelando de quente, entendeu? E sabe o que eu fiz? Eu taquei a mão. Eu não taquei só a mão nessa travessa pelando e fiquei chorando com os dedos queimados. Eu também taquei dedo em tomada e tomei choque. Veja, minha mãe não me deixava ficar perto de onde tinha chaleira de água fervendo, porque ali podia ser um trauma terrível. Mas ali nesse dia ela pôs ali e falou: não põe aqui a mão, porque não sei o quê. Aquela experiência me abriu os olhos que tem coisa que não dá para fazer, que você vai pagar um preço muito caro. Então, o que aconteceu? Deus pegou e falou: olha, aqui não dá para fazer, não faça isso, aqui você vai ser infeliz. É uma escolha dos anjos e foi uma escolha da humanidade desobedecer a Deus. E Deus podia ter desaparecido com eles, entendeu? E feito outros. Eu não sei exatamente, mas eu desconfio que esse problema ia reaparecer com cada ser que Deus criasse. E ele escolheu deixar a gente ter essa experiência para você conhecer que tem coisa que não dá, entendeu? A existência ela é dentro de certas delimitações, tá? Agora não dá para responder em última instância, né? Deus permite algumas coisas e outras não. Um dos motivos disso é porque as pessoas olham somente com o que tem do passado, não olham para o futuro. Aí ele menciona aqui, não, porque certas crianças, né? Certas crianças Deus deixou morrer. Por exemplo, quando estava na época do povo de Israel escravo no Egito, matou-se muitas crianças lá. Os soldados vinham e matavam as crianças. Aquela situação de Moisés, no sexto, foi a mãe dele tentando preservar ele da morte. Na época de Jesus Cristo, o Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O anjo avisou e Jesus Cristo fugiu. Porque Deus queria preservar Jesus Cristo, porque através da obra de Cristo, da vida e obra de Cristo, ele vai salvar a humanidade toda. E aquelas crianças que morreram? Essas crianças vão ressuscitar no reino de Deus. Olha, não falamos aqui? As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Lá no reino de Deus, essas crianças vão estar felizes, imortais, julgando os criminosos que a condenaram. Você está entendendo, Jonas? A palavra diz assim: nenhuma pessoa que crê em meu nome, nenhuma pessoa que crê em mim vai passar vergonha. Por quê? Porque Deus vai pôr, no final, tudo isso aí vai ser reequilibrado. Deus chama as pessoas que já morreram à existência de novo. Entendeu? E só que quando voltarem, essas pessoas vão voltar vacinadas. O que é vacinada? Ninguém vai querer saber mais de fazer coisas erradas contra Deus. Entendeu? Sabe quando você vai no banheiro, você pega um papel higiênico, passa assim no seu traseiro, assim, vem cheio de cocô, cheio de bosta, assim? Aquele papel cheio de bosta é mais útil do que Satanás. Satanás é pior que aquilo. Satanás não serve nem para esterco. Aquilo ali precisa ser destruído. Aquilo ali é um terrorista criminoso, entendeu? Horrível, horrível. Não existe na Terra a indignação suficiente para poder a gente falar daquilo ali. Ele atentou contra o Filho de Deus, que só veio trazer bondade aqui para esse mundo aqui. Entendeu? Então você Jonas e o João Paulo, Jonas, todo mundo que está participando aí, tem que ter essa indignação, tem que saber que esse inimigo aí, ele vai ser derrotado. E no final, vai ficar só como uma história que serviu para ensinar o povo de Deus de que isso aí não presta. E assim Deus vacina a humanidade e todo o universo e ainda mantém o amor, a liberdade e a graça. Tá? Foi uma dor horrível que a criatura que escolheu, não foi Deus que escolheu esse caminho,
mas Deus deixou para que pudesse haver existência, porque senão não ia haver ninguém. O mal ia arrebanhar todo mundo ia querer saber, ficar na dúvida, Deus é injusto, essa confusão toda. E não fala assim que vão pôr 12 tronos para poder julgar? Então, o caráter de Deus vai ser totalmente esclarecido. Então as pessoas vão saber, não, Deus foi justo. Isso aqui não tinha como mais permanecer. Tá? Isso não é, talvez, às vezes você pode pensar que é maldade, mas é que a nossa mente não compreende como a maldade é ruim. Às vezes você fica, mas isso é que. Mas imagina o criminoso maltratando, sequestrando a pessoa. Quando o criminoso morre, a sociedade grita, porque pode viver. Então, não tem como o mal sobreviver. Tá? Eu lembro que no Rio de Janeiro teve uma situação que eles perseguiram os morros assim, e os criminosos saíram assim pelas ruas e tal, e a polícia no helicóptero. Faz uns 20 anos isso. Aí eu fiquei pensando assim, não, tomara que elimine o mal ali, sabe? Uma hora o mal precisa ser eliminado, porque senão ele destrói tudo. Você ia falar alguma coisa, né, Elias? Sim, nós podemos pegar ali o livro de Jó. Jó, ele era ali, né, nós vemos ali, ele era um homem justo, íntegro diante de Deus. Você vê que ele não tinha nada a ver com as coisas, né? E ele era fiel a Deus. O inimigo é tão astuto, tão sujo, igual você falou, asqueroso, foi lá tentar a Deus, né? Também você dá tudo para ele, fala, tenta tirar dele para ver se ele não vai te amaldiçoar. Aí Deus falou assim, Satanás, né, com ele, falou, você pode tirar tudo dele, mas menos tocar em sua vida. Isso aí eu não permito que você faça. Jó, ele foi justo e íntegro até o final. Mesmo ele falou assim, se Deus me deu, ele pode tirar. Se Deus me deu, ele pode tirar. Foi ele que me deu. É ele que me dá tudo, né? Então, quando nós vemos ali que nós não estamos livres das coisas que podem acontecer conosco. Porque quem faz isso? Não é Deus. Deus, ele permite para me ver como está a minha fé diante dele. Porque se eu me abalar com qualquer coisinha, eu vou perder minha salvação. Jó poderia ter perdido a sua salvação, mas não, ele foi firme até o final. E no final, Deus deu tudo para ele em dobro. E nós receberemos tudo em triplo, porque nós teremos o céu, a vida eterna, né? Então, basta nós vermos ali claramente, porque Jesus ele veio e sofreu também. Havia necessidade dele vir sofrer por nós? Não, não havia. Mas ele quis, falou assim, não, eu vou lá para salvar vocês. E hoje ele fala a mesma coisa, filho, vocês vão ter tribulações, vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, e a nossa garantia, Jonas e João Paulo, a nossa garantia ainda é que Jesus está com nós. Jesus ali no momento ele estava sozinho, ele tinha os discípulos, pediu o discípulo que orasse com ele, que os discípulos estavam, quando Jesus voltou, estava dormindo. Ele queria um consolo, queria ter um ombro amigo e não tinha. E hoje nós temos esse ombro amigo que é Jesus Cristo. Então aí está a resposta. Tudo isso, nós não vamos estar livres, mas podemos ter certeza, se formos fiel, nós teremos o céu, a vida eterna. Eu aproveito também para fazer dar um alerta para as pessoas que estão assistindo a gente. Pessoal, muita atenção, tá? Uma característica das pessoas que Satanás, porque ele engana as nações, Satanás. Uma das características, tem que ficar esperto. Satanás está enganando você, mas se você tem internamente uma revolta contra Deus. No início de tudo, não tinha nada. A gente era plena harmonia, sentia-se amado. É como se, sabe, uma mãe pega assim, a criança no colo e põe assim no peito. Não existia esse sentimento ruim em relação a Deus. Esse sentimento ruim em relação a Deus, de revolta com Deus, esse tipo de coisa, isso daí é um sentimento satânico que Satanás fica tentando infundir na gente, como se Deus fosse uma coisa ruim. Querer culpar Entendeu? Deus. E isso não é verdade. Tá? Isso que eu estou falando aqui é uma exposição do grande enganador. Tá? Deus é muito amigo, muito amoroso, muito cuidadoso. Deus é extremamente sábio e educado. Deus, como seu pai, a sua mãe, né?
numa situação de normalidade, né? O pai e a mãe gostam dos filhos. Deus ama a gente sobremaneira, ama demais, e ele quer cuidar e quer preservar. Só que ele escolheu manter a sua decisão. Ele tipo assim, se você não quiser ir para o céu, você não vai. Mas você vai tomar decisão. Aí a decisão, filho, é sua. Você vai poder escolher amar a Deus ou odiar a Deus. Tá? Isso aí não é uma coisa que ele fez, não. Isso aí é você que escolheu fazer. Foi ele que plantou na sua. Se ele plantou, foi o amor. O ódio, não. O ódio, isso aí é seu. Aí segura, que quem deixar o ódio reinar no coração vai segurar a bronca junto com Satanás. Aí, vocês não falaram mal de Deus, agora segura. Entendeu? Por quê? Deus, ele teve uma paciência. Só de história humana é 6.000 anos. Entendeu? E ele teve essa paciência para demonstrar, para que todo mundo saiba o resultado desse lixo, desse bosta que é Satanás. Entendeu? E hoje está claro. Não tem. Fora os que são enganados e revoltados, o resto do universo de Deus fechou com ele. E o inimigo ficou com o lixo. Entendeu? É isso. E João Paulo e Jonas, se vocês têm alguma dúvida a respeito desse tema, mais ou menos, nós temos aqui no canal uma playlist e, se eu não me engano, eu acho que é no segundo estudo que fala sobre a origem do mal. Então, lá a gente fala sobre esse tema com um pouco mais de abertura, né? Então, depois, quando acabar aqui, vai nas outras lives e vocês vão ter outros ensinamentos, que esse aqui está falando exatamente sobre a prisão, né? De Satanás, que acontecerá. Então, voltando aqui no estudo, Simone, o que acontecerá com os mortos ímpios e com Satanás, quando os 1000 anos se completarem? Então vamos lá, né? Uhum. Só falando para o Jonas e o João Paulo, né? Eles estão no caminho certo, procurando entender o que é o amor de Deus ou o que é Deus na vida deles, ou quem é Deus na vida deles, né? Eu não peguei o celular, mas só do que está sendo falado. Então, eu quero dizer para vocês que se vocês passaram por algum trauma, por alguma coisa muito ruim, não foi Deus. Não foi Deus, ele não traz o mal para nós. O inimigo de Deus, o mesmo que trouxe o mal, tentou achar que havia matado Jesus, mas Jesus ressuscitou no terceiro dia, graças a Deus. Ele também está tentando os filhos de Deus, as pessoas que são criaturas de Deus, feitas por Deus. E vocês são feitos por Deus. Vocês são filhos de Deus, né? Então, vocês vão conseguir. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão procurando. E aqui sim, vocês vão encontrar esse Deus verdadeiro, esse Deus de amor, esse Deus que está pronto a cuidar de vocês. Nós também já passamos por muitas provações. Nós também poderíamos estar culpando Deus, mas nós sabemos que todas as provações, todas que nós passamos, não foi de Deus, mas sim, o estarmos aqui hoje foi de Deus. E Ele está cuidando de vocês. Viu? Então vamos lá? Amém. Amém. O que acontecerá com os mortos ímpios e com Satanás quando os 1000 anos se completarem? Lília, lê para nós Apocalipse 20, 5, 7 e 8, por favor. Apocalipse 20, 5, 7 e 8. Certo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Então, já leu os 3, né? Uhum. Nós vimos aqui que os restantes dos mortos não reviverão. Eles ficarão mortos por 1000 anos. Vai acabar, né? Porque 1000 anos, nossa, vai virar com poeira. Mas, e Satanás ficará sozinho, né? Ali, solto. Porque ele não vai ter ninguém para seduzir. Porém, quando se completarem os 1000 anos, haverá a segunda ressurreição.
E quando acontecer esta ressurreição, Satanás, ele já vai estar solto. Desaparecerá aquela circunstância que impedia que Satanás fosse atuar, perturbar, enganar as pessoas. Porque aquela circunstância era que eles estavam mortos, agora eles estavam vivos. E todo danado. Quem levou tiro vivo, como o jeito que levou tiro, quem foi cabeça cortado, daquele jeito. Vai ser uma cena de terror, de horror. E ele vai fazer, sabe o quê? Continuar seduzindo. Seduzindo as nações dos 4 cantos da terra, dizendo para eles mentiras, como porque ele é um mentiroso. Como hoje ele fala para as pessoas, ele tenta falar para nós as mentiras dele contra o nosso Deus, Satanás também vai falar. Vai dizer assim: olha, vocês estão pensando que foi ele que ressuscitou vocês? Não, não, não. Vai dizer que foi ele. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. E ele vai falar assim: e vocês estão vendo, ó, tá descendo uma cidade lá, ó, cheia dos brilhos. Nós vamos deixar? É assim mesmo. Vocês estão pensando que é o quê? Esse é o linguajar dele, um linguajar chulo. Vocês estão pensando o quê? Nós vamos deixar esse negócio aí de qualquer jeito para aquele lá? Veio cá, carregou uma cruz, morreu na cruz, morreu, ressuscitou, levou o povo para o céu, deixou nós aqui. É assim que ele faz. É assim que ele engana. É assim que ele faz com Deus, porque ele queria ser Deus, mas ele nunca será Deus. Meu ele jamais será, para a honra e glória de Deus. Mas ele sim é Deus de quem fica do lado dele, de quem aceita os enganos dele. E aí ele vai querer sair falando para todo mundo. Vocês sabem por quê? Porque mesmo ele estando sozinho com os anjos por 1000 anos, ele está preso porque ele não tem ninguém. Uma desolação total. Tudo destruído. Tudo. Tudo. Até o reino dele. Destruído também. Tudo. Não tem nada. Trevas. Mau cheiro. Não tem nada. Nada. Mesmo assim, Satanás não mudará, porque ele é mau. Ele deixou o mal entrar nele e ele próprio se tornou o mal. Então, ele é o mal. Ele não muda. Podia se dizer assim, após 1000 anos ele ficou pensativo. Não, ele não fica pensativo. Porque durante 1000 anos, ele e os anjos dele não tem ninguém para perturbar, mas eles próprios se perturbarão, fazendo planos, contas e fazendo todo o esquema para destruir a cidade santa. Mas para ele não tem mais jeito. Para a honra e glória do nosso Deus. Que nós possamos, nós que estamos aqui falando com vocês, vocês que estão do outro lado da telinha, possamos estar unidos, unidos neste daqui. Satanás não tem livro. Ele tenta fazer livro por pessoas que deixam ser usadas por ele. Mas este daqui foi o próprio Deus que instruiu as pessoas. E em 2 partes, o próprio Deus escreveu com os dedos dele. A primeira parte foi nos 10 mandamentos. E a segunda parte foi para o rei, que estava fazendo tudo errado. Com o próprio dedo dele, ele escreveu na sala do rei, dando uma advertência para ele. Este é o caminho. Deus é a única salvação. Não existe 3, não existe 4, nenhuma. Existe somente 2 caminhos: Deus e o caminho de Satanás. Só existe a vida eterna e a morte eterna. Eu quero fazer parte da vida eterna e quero que vocês, que estão aí do outro lado também, façam parte da vida eterna. Que o Senhor Deus possa estar abençoando e iluminando vocês no caminho certo, que vocês não desistam de assistir, não desistam de ler, não desistam de buscar, sim, entender o amor de Deus, entender o que ele deixou para nós, mas não tentar entender o que ele não deixou escrito para nós, porque aí também são coisas que Satanás coloca na cabeça. E vamos lembrar que muitas vezes o que acontece com nós, com pessoas até inocentes, é para alguma correção. Se aqui nesta terra nós não entendermos com certeza
nós iremos, queridos, entender lá nos céus. Como eu tenho muita coisa que eu quero entender lá nos céus, eu busco hoje trilhar o caminho para que naquele dia, naquele grande dia, sentado aos pés de Jesus, ele possa explicar para mim tudo o que eu quero entender. Você também, com certeza, tem alguma coisa, talvez o que aflige seu coração, Jonas, o seu também, João Paulo. É só ficar firme, porque você terá as respostas em Deus. Saiba que se não for aqui nesta terra, será lá nos céus, aos pés do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Pri. José, o que acontecerá com Satanás e os ímpios quando eles pretenderem tomar de assalto a santa cidade? Então, ele vai enganar as nações que há sobre a terra, né, os ímpios ressuscitados, e dizer o seguinte: gente, a gente pode tomar aquela cidade, vamos se organizar aqui em grandes facções, vamos montar aqui nossas armas de guerra, vamos fazer planos e vamos tentar, né? Aí, no momento certo, ele vai dar a ordem e aquelas grandes multidões vão se aproximando da cidade, tá? Então, o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 9, versículo 10, versículo 14? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E o verso 14, né? Uhum. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, o que acontece? Eles cercam a cidade e vamos atacar. Aí Deus se manifesta, né? E como diz o texto aí, começa a chover fogo do céu. E essa terra aqui, né, no meio do fogo, ela vai virar que nem fundo de vulcão, aquelas lavas assim, chovendo fogo. E aí os ímpios e Satanás vão morrer queimados aqui nesse planeta, tá? O lago de fogo é a segunda morte, ou seja, uma morte para a qual não existe volta, tá? Essa primeira morte aqui vai ter a ressurreição dos ímpios. Mas a essa segunda morte de que fala o Apocalipse aí, versículo 9, 10 e 14, não vai haver volta, tá? É a morte final e definitiva, e aí sim, o universo fica para sempre livre e desinfetado desse grande terrorista. Amém. E para terminar agora, Elias, sobre o Éden restaurado. O que fará Jesus depois que a terra for purificada pelo fogo? Aqui nós vimos aqui, falando sobre o Éden restaurado. Aqui nós podemos imaginar, né, quando Deus criou ali o primeiro Éden, né, fez tudo perfeito e colocou ali aquele casal ali, o Adão e Eva ali, para que ficasse ali e cuidasse daquele jardim. E agora vai ser um jardim restaurado, um Éden restaurado, aonde não só vai ter Adão e Eva, mas vai ter todos aqueles que estão se preparando. Vai estar ali Adão e Eva e todos aqueles os antepassados que já morreram com Cristo, né? Aguardando a sua vinda, e nós que estamos aqui nos preparando, né? Porque a Bíblia, nós vamos, meus queridos, vocês que estão participando conosco nessas lives, assistindo, fica até o fim que vocês vão ver que vem falando sobre aqui os 144 mil, vem falando tem vários assuntos maravilhosos, né? E vem mostrando como Deus ele é bondoso para conosco. E para finalizarmos aqui essa última pergunta, Lila, lê para nós. Aqui tem dois versículos aqui. Segundo São Pedro 3, de 10 a 13. E depois do Apocalipse 21, de 1 a 4. Tá, eu vou ler então 2 Pedro 3, de 10 a 13.
Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Amém. E E o Apocalipse, texto de Apocalipse 21, de 1 a 4. isso. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém. Amém. Então, meus queridos, aí nós vimos ali em 2 São Pedro que Jesus ele virá como ladrão. Assim, como ladrão. Eu digo para vocês que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, o ladrão te avisa quando ele vai na sua casa? Não, ele não avisa. Porque se ele souber que você está esperando ele ali, que você está ali com policiais, ele jamais vai lá. Agora imaginamos nós, meus queridos, se Jesus falasse, ó, meus filhos, ó, tal data, tal hora, tal dia, eu estou voltando. Precisaríamos nós estar falando aqui para vocês de Jesus? Não precisaria. Por quê? Porque naquele dia, naquela hora, naquela data, você se prepararia para encontrar com Cristo. Então, hoje, se você está ouvindo esta mensagem, abra seu coração. Aceite Jesus Cristo, porque o tempo é agora, não é amanhã. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 1 minuto, daqui 1 hora ou amanhã. Eu sei que agora estou vivo e eu tenho a oportunidade de ter Jesus Cristo em minha vida. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades. Nós vimos aí, segundo Pedro, dizendo que ele virá como ladrão. Então vamos nos preparar. E vem falando também, nós, porém, segundo as suas promessas, esperamos o quê? Novo céu e nova terra. Nós esperamos novo céu e nova terra, porque Jesus, ele fez essa promessa para nós. Porque ele disse que voltaria para o céu e prepararia um lugar para nós. Então, esse é o novo céu, essa nova terra, que ele está ali preparando para cada um de nós. Glória a Deus. Né? E vemos também Apocalipse dizendo, né, dali na nova morada, que Deus mesmo habitará com o seu povo. Com quem? Qual é esse povo? Com aqueles que estão se preparando. Nós que estamos nos preparando. É fácil? Não é fácil. É impossível? Também não é impossível, porque Jesus já nos deu essa vitória, essa garantia. Então, meus queridos, vale a pena termos Jesus Cristo em nossas vidas. Vai chegar tempos que nós não podemos estar falando para vocês. Então, aproveite a oportunidade que você tem agora, porque não sabemos se você vai ter outra chance, outra oportunidade de estar assistindo essas verdades. Tem lugares que essa mensagem ela não pode ser falada. Muitos queriam ouvir, mas não podem. Então, nós temos essa liberdade hoje. Vamos aproveitar. Porque Jesus está nos dando essa chance. Então, meus queridos, aproveite. Vamos herdar esse novo céu, essa nova terra, porque ela pertence a nós. Porque Jesus ele deu ela para nós. É, como é que fala ali? É a nossa recompensa. Né? Vamos aproveitar o que Jesus tem preparado de melhor para nós. Aproveitando essa ideia essa fala que o Elias falou, né, de que tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade, eu queria convidar algum nosso aí assistente aí, se sabe falar mandarim, se sabe falar árabe ou coreano, pegar as mensagens, converter elas para o outro idioma para a gente espalhar essas mensagens do Evangelho lá dentro da Coreia do Norte, lá dentro do mundo árabe, lá dentro da China, levar esse Evangelho para lá. Né? Então, o que acontece? Uma pessoa que tem um dom de línguas, que sabe fazer a tradução, né? Ou ela mesmo prepara essas mensagens, e hoje Deus
organizou as coisas no mundo de que a internet você pode mandar os vídeos e a mensagem chegar lá, naqueles países que têm outro tipo de língua que não é a nossa. Mas, pessoal, depois desse estudo, que a gente foi bem esclarecedor, lemos os textos bíblicos, mostrando que o mal vai terminar ruim, vai terminar enjaulado e destruído. Tá? O período de 1000 anos, enquanto. Período de 1000 anos, gente, é um período de tempo. Depende do local, vai estar ocorrendo uma realidade. No céu, a gente vai estar em plena alegria com Deus. E aqui na Terra, o inimigo é enjaulado aqui na Terra, no planeta Terra. Então, tendo essas mensagens em vista, tendo esses textos, esses ensinamentos de Deus, e que ele vai fazer o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça, onde a felicidade vai transbordar, onde a justiça vai ser a regra e o assunto do dia, e vamos ter amigos, e não vai existir mais o mal, tá? Tendo isso em mente, vamos tomar decisão. Senhor Jesus, eu quero estar entre aqueles que entrarão no Éden restaurado, no Amém. paraíso de Deus. Perdoa os meus pecados e faz-me digno de receber a vida eterna. Me cobre com a justiça de Cristo, perdoa os meus pecados, me concede uma nova natureza e me faz habitar no teu reino. Glória a Deus. Amém. O estudo foi maravilhoso, realmente. Temos aqui algumas perguntas no chat, não vamos ter tempo hábil para ler todas e explicar. Eu só queria deixar uma aqui que o Jonas fez, que se Deus é perfeito e sabe o que iria acontecer, por que ele deixou acontecer essa imperfeição com Adão e Eva? Ele poderia muito bem não ter criado os dois. Eu já pensei sobre isso também. É um questionamento que às vezes vem na nossa cabeça. Mas Deus não vai deixar de ser Deus por conta das nossas decisões. Foi uma decisão de Adão e Eva ter pecado, né? Então, o que vocês teriam a dizer, vocês, professores? É o livre-arbítrio, né, José, que entra aí, né? Porque Deus poderia ter dado um tapa na mão da Eva e falou assim: já falei para você não tocar na mão aí. Assim acontece com os nossos filhos, né? É igual a mãe do José sempre falou para ele: meu filho, não bota a mão aí, se você botar a mão aí, vai acontecer uma coisa ruim. Então, é a mesma coisa com a gente. E então, nós temos hoje o livre-arbítrio. Deus deixou você escolher o caminho certo e o errado. Falei assim, meu filho, aqui tem dois caminhos. Tem um certo e tem um errado. Você sabe que o caminho errado, lá no fim, é a perdição. Mas você sabe que o caminho certo, lá no fim, você vai ter a vida eterna. Pode falar, Simone. Foi feita a pergunta por que Deus criou Adão e Eva, né? Uhum. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele olhou para a Terra, ficava rodando no planeta, no espaço, uma terra fértil, tinha água, terra por baixo. Poderia ser uma terra melhor. Ele fez uma terra perfeita. Ele fez um mundo perfeito. Quando ele terminou de fazer o mundo, fazer tudo, os animais, tudo, ele falou: agora vamos fazer o homem que é a nossa imagem. Ele pensou em fazer pessoas Imagem e e ele semelhança, né? fez a imagem e semelhança dele. Olha que perfeição. Então ele fez o homem. E ele viu que o homem estava sozinho. E ele disse: não é bom que o homem esteja só. E assim ele fez uma auxiliadora, uma esposa. Todos que têm uma esposa devem tratá-la como Tem até uma amiga. auxiliadora, né? Então, ele fez tudo perfeito, tudo muito bom. E ao fazer os dois, ele deixou o livre-arbítrio. Olha, a Bíblia não tem tudo escrito, não teria como ter tudo escrito, mas provavelmente, com toda a certeza, Deus falou para ele tudo o que estava acontecendo. Falou para eles do anjo de luz que ele havia feito, que era o que regia os anjos, que era o que regia o coral celestial. Era um anjo de luz perfeito, mas que um dia entrou o mal no coração dele. Mas eu quero abrir um parêntese para vocês que fizeram a pergunta. Nós não podemos dizer para vocês como entrou o mal no coração de Satanás, porque para nós não foi revelado. E a Bíblia é bem clara quando ela diz: o que não é revelado para nós, nós não podemos nem ficar pensando. Senão a gente fica meio louco, viu? Só sabemos que o mal entrou no coração de Satanás, porque ele criou todos com livre-arbítrio. Nós não sabemos como que é o reino de Deus. Sabemos que é um reino de amor, de paz, de bondade. Tem regras lá também. Tem regras também. Mas Satanás quis ser além dele.
E ele veio e conseguiu atentar Eva, a nossa mãe, a mãe da humanidade. Ele conseguiu falar as mentiras e enganar Eva, enganar aquela que havia sido feito à imagem e semelhança do próprio Deus, aquela que ao abrir os olhos, repousou os olhos no próprio Deus e depois no seu marido, e viu aquele lugar lindo que era a casa dela. Mas ela pecou, como eu que eu peco e você que fez a pergunta também. Nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Deus criou Adão e Eva para serem perfeitos, para que eu e você vivêssemos, nós iríamos nascer. Nós somos parte do plano de Deus, em um lugar perfeito. Mas entrou o pecado. Porém, entrou a salvação pela morte de Jesus. Porque eles são amor, eles fizeram perfeito o casal. E já preparou um plano, entenderam? E preparou um plano. Ele sabe o que vai acontecer, é lógico, mas ele deixa como um livre-arbítrio. E por ele amar tanto a gente, ele já faz o segundo plano, não é isso? Seria isso, José? É o segundo A escape, né? segunda Se chegar, escape, se né? chegar a acontecer alguma Chegar, coisa, né? né? E o próprio Filho de Deus, o próprio Deus se tornou homem e morreu. Então, Deus fez Adão e Eva para que você e eu existíssemos no plano dele, no plano da salvação. Já que entrou o pecado, já que Jesus veio, morreu por nós, o próximo passo é nos salvar. Nós estamos numa grande embarcação. Porém, quando aconteceu o pecado com Adão e Eva, houve a segunda chance, que é a nossa. Mas com uma condição: quando o Filho do Homem voltar, quando o meu Salvador, o seu Salvador, voltar nas nuvens dos céus, não terá outro plano. Este é o primeiro e único plano. Deus enviou o próprio Filho, morreu por nós. Se, infelizmente, não chegarmos, misericórdia, não gosto nem de pensar, a ter a salvação, a única coisa que resta, que irá restar, será fogo e enxofre. E a Bíblia é bem clara, que nunca mais, quando Jesus, contra o próprio Deus, enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai haver dor, e nunca mais o nome de quem se perdeu, ficou do lado de Satanás, será mencionado, nem o dele, nem dos anjos, e nunca mais será mencionado o nome das pessoas. Porque o nosso Deus já nos deu a segunda chance. E que assim você possa ter entendido, meu querido, o plano de Deus ao fazer Adão e Eva. Mas Satanás, mal, que deixou entrar maldade lá no céu, no coração dele, fez com que este mundo fosse destruído. Mas, já, muito em breve, o Senhor irá voltar e irá consertar novamente aquilo perfeito que ele havia feito. Amém. Pode terminar, José? Amém. Não, Amém. Muito obrigada, viu, vamos Simone? ficar assim, ficou muito bom. Ficou ótimo. Seja louvado. Simone, Elias, muito obrigada. José também. Agradeço também às pessoas que estão no chat, ao João Paulo, ao Jonas, a Miriam, ao Aguinaldo e ao Ronald. E a todos vocês que assistiram e não deixaram nada escrito, muito obrigado. Que Deus os abençoe nessa semana. Obrigada, Simone e Elias. E o próximo estudo? O próximo estudo vai ser sobre as promessas do Apocalipse. Olha que bênção! Quais são as promessas que nos aguardam? E a todos aqueles que estiverem no céu. Então, eu gostaria que Deus estivesse com vocês, assim como está conosco, que tenhamos uma ótima semana, abençoada, e que o Espírito Santo conforte o coração de cada um aqui. Fiquem com Amém. Deus, um abraço e até mais, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.